Olá, amigos. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Valeriano e hoje a gente vai conversar com vocês sobre hemostasia. É um assunto bem interessante, mas muito complexo. Não vou mentir que é, sei lá, minha 15ª vez tentando fazer isso, sei lá. Mas eu espero que vocês entendam e eu faço isso porque eu quero de fato que vocês tenham uma compreensão interessante do tema, porque vocês vão usar muito no futuro. Tipo, seja para hemato, seja para cardio, seja para entender conceitos de cirurgia. Então, é um assunto muito importante e muito palpável, certo? Não palpável na prática, mas teoricamente é muito bonito de se entender. Então, bora lá. Antes de tudo, conceito A. O conceito de hemostasia nada mais é do que deixar o sangue líquido. Só isso, Val? Só. Em resumo, é isso. E por quê? Uma vez que o sangue está menos líquido, ou seja, está mais viscoso, certo? Que é algo próximo do sólido, de certo modo, você dificulta a perpetuação desse sangue pelo corpo. Porque em algumas artérias, arteríolas, né, que são artérias pequenininhas, você não vai conseguir chegar, o sangue não consegue chegar. Então alguns tecidos vão entrar em hipóxia e eles podem morrer. E você não quer isso, certo? E para você manter o sangue em condições líquidas, você tem que obedecer processos de temperatura e pressão, bem parametrados, e além disso, alguns circulantes, eles precisam estar em harmonia, como por exemplo, fatores de coagulação e plaquetas. Você não pode ter plaquetas de menos, você não pode ter plaquetas de mais, fatores de coagulação de mais, porque vai gerar problema, seja de menos quanto de mais. Então, são condições específicas que a gente tem que entender que precisam estar em harmonia. Mas tá, eu entendi. A gente tem que manter a hemostasia. Mas como que a gente vai fazer isso? Deixando o sistema fechado. E entenda deixar o sistema hemodinamicamente fechado como? Você tem um vaso, digamos que isso aqui é a artéria cerebral média, a artéria cerebral média, perdão. Se por algum motivo você lesa o endotélio, então faz esse buraquinho, vai estar saindo sangue, vai estar extravasando, vai ter diferença de pressão, vai ter diferença de temperatura, vai ter diferença na concentração de plaquetas, vai ter diferença na concentração de fatores, então você vai alterar tudo e essa não é a sua intenção. Existem várias coisas que podem fazer esse buraquinho aqui, várias coisas. E a gente vai aprender isso, certo? Mas o que vocês precisam saber é que precisa estar fechado, em líquido e tem que formar um tampão rapidamente. O que seria um tampão, Valeriano? Imagine esse buraco. Esse buraco, como eu já falei, não pode existir. Então a gente tem que tampar ele, certo? E é esse o tampão. É o tamponamento que a gente faz para evitar a perda de sangue e manter a hemostasia. E é exatamente esse processo de formação de tampão que a gente vai aprender hoje. E tá, para a gente formar esse cara, esse tampão, a gente precisa de quem? Da coagulação. E a coagulação, ela é um processo muito importante porque ela é um dos pilares da hemostasia. E a gente divide ela em 4 partes. A vasoconstricção localizada, que eu vou chamar de fase 1, a hemostasia primária ou agregação plaquetária, que eu vou chamar de fase 2, a hemostasia secundária ou cascata de coagulação, que eu vou chamar de fase 3, e a resolução, que eu vou chamar de fase 4. Vou explicar cada um passo a passo. E tá, antes de entendermos passo a passo, vou só voltar e dar algumas situações em que você pode precisar dessa coagulação. Primeiro, lesão endotelial, que foi exatamente o que eu fiz. Deixar alguns buracos aí para poder ter extravasamento de sangue. Alteração dos fatores de coagulação, que é o que acontece, por exemplo, em hemofílicos, que não tem um valor adequado de fator 8. Ah, Val, eu não sei o que é fator de coagulação. Beleza, a gente vai aprender já já. Não se estresse. Excesso de anticoagulantes, ou seja, medicamentos. Cara, você não pode ter medicamento demais no seu corpo. Se você anticoagula, você não forma coágulo e você então não vai parar de sangrar. E alterações plaquetárias, lógico, seja em quantidade ou em qualidade, plaqueta é fundamental para iniciar a coagulação. Tá bom? Então, bora lá. Antes de tudo, eu só queria criar uma situação hipotética, certo? Aqui é um vaso. Eu gostei da artéria cerebral média, eu vou dizer que é a artéria cerebral média, tranquilo? E o sangue vai estar vindo de onde, Valeriano? O sangue vai estar vindo daqui, tranquilo? Legal. E aí o que acontece? Em geral, o que eu preciso falar para vocês é que de alguma forma você vai lesionar aqui o vaso, criar um buraquinho. E como é que você faz isso? A gente tem alguns exemplares, como nicotina, inclusive os pods, os vapors, né?
eles estão sendo alvos de estudo porque eles estão sendo alvos para correlacionar aumento de eventos tromboembólicos, justamente por quê? Porque a nicotina gera lesão no endotélio. Além disso, a gente pode ter glicemias, ou seja, hiperglicemia, né? Diabéticos vão ter assim alguma alteração. E por fim, não, a gente tem vários outros, mas o mais importante que vocês não podem esquecer, vocês vão estudar isso também, correlacionar, é a dislipidemia. Val, eu não sei, eita, perdão, eu botei de dislipidia. Dislipidemia. Dislipidemia. Val, eu não sei o que é dislipidemia. Bora entender? Dis é um prefixo que fala de desordem. Lipidemia, eu botei o com E também, fiz todo errado. Perdão, pessoal, mas enfim. O lip é em correlação ao quê? A lipídios. Então, quando você tem desordem em lipídio, quer dizer que você ou tem lipídio de mais ou lipídio de menos no sangue. Normalmente é quando você tem muito lipídio. Então, quando você tem muito colesterol, quando você tem muito triglicerídeo, isso vai gerar lesão endotelial e vai gerar complicação. Então, a função da coagulação é fazer com que haja o quê? A formação de um tampão aqui, para que pare de sangrar e não tenha nenhum tipo de problema. Mas bora criar mais uma situação, mais duas, na verdade, e se o paciente, na verdade, conseguir fazer só um tampãozinho bem pequenininho? O que é que vai acontecer? Muito provavelmente o sangue vai conseguir empurrar, vai quebrar essa barreira e vai passar. Então o cara vai continuar, na verdade, sangrando. E esse é o ponto. Quando você coagula de menos, você continua sangrando. Mas na situação oposta, Val, se você formar um coágulo muito grandão, pode ser que você tenha o quê? Você tenha uma instabilidade desse coágulo, desse trombo. E aí você tenha uma ruptura dele. Vou fazer aqui uma ruptura, certo? Ele se solte, né? E ao invés dele ficar lá coladinho, juntinho, ele se solta formando um êmbolo. E vocês viram muito bem com o LK que esse êmbolozinho ele pode fazer o quê? Ele pode ir para a artéria cerebral média, né, que já é o caso, e formar AVE. E além disso, a depender da região, pode ir para as coronarianas e formar o quê? O infarto agudo do miocárdio. Então, quando você coagula demais, você gera trombose, você forma trombos, isso é péssimo, certo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Coagulou demais, trombo. Coagulou de menos, sangrou. E isso vocês têm que entender. Tá, agora bora criar uma situação em que o paciente teve uma lesão, certo? Tudo vai começar daqui. Aqui é o ponto inicial, certo? A primeira coisa que você tem que fazer, Valeriano, é fazer uma vasoconstricção localizada, né? Perfeito, Val. Eu tô conversando comigo mesmo, perdão, pessoal. Enfim. Perfeito, você está completamente certo, cara. Você tem que fazer uma vasoconstricção localizada porque você vai ofertar menos sangue para a região. E aí você fala, Val, e por que a gente não pode fazer uma vasoconstricção sistêmica? Isso acontece, mas em situações gravíssimas, quando você está tipo, perdendo muito sangue, como amputamento de membro, sepsis, certo? Overdose de cocaína, então você tem uma vasoconstricção geral. Agora, quando você tem um sangramentozinho pequenininho, bora fazer algo mais localizado? Não precisa fazer uma vasoconstricção em tudo que é canto, certo? Então, quando você oferta menos sangue para ser perdido, você perde menos sangue e você facilita todo o processo que vem em seguida. E como é que você faz isso? Como é que você gera essa vasoconstricção? Quem começa com tudo é a endotelina. A endotelina, que é um composto que está no endotélio, estimula essa vasoconstricção e, além disso, vai servir de sirene. Vai chamar, é como se ela chamasse, ei, plaquetas, venham, e as plaquetas vão vir. Logicamente não é assim, né, pessoal? Isso é metafórico. Mas as plaquetas elas são estimuladas a chegar à região. Elas são atraídas, certo? Por questões de polarização. Então elas acabam chegando na região e vão começar, na próxima fase, a fazer a agregação plaquetária. Então, antes de tudo, bora falar aqui com vocês como que seria isso, certo? Você tem um vaso e esse vaso tá com uma lesãozinha. Para você evitar dessa lesão chamar a atenção, virar uma lesão importante, virar um sangramento importante, a primeira fase do processo de coagulação é o quê? Vasoconstricção localizada. Então você vai fazer com que chegue menos sangue na região. E como é que você faz isso? Aqui, ao nível do endotélio, certo? Que é o que eu estou marcando de verde,
você vai ter a liberação de endotelina. Endotelina. E a endotelina, além disso, vai chamar quem para a região? Esses que eu estou colocando em preto, que são as plaquetas, né? Mas as plaquetas, percebam que elas ainda estão dispersas. Elas precisam de alguma coisa para iniciar a próxima fase. E que coisa é essa, Valeriano? Isso mesmo, cara. O fator de von Willebrand. Então, o fator de von Willebrand, vocês precisam entender, porque ele inicia uma fase intermediária. Vocês percebem que eu coloquei aqui 1,5. Não é a fase 2 ainda, que é a grande agregação plaquetária. Mas o fator de von Willebrand, ele prepara. Ele faz um preparo. Como? Ele se liga ao receptor GP1B. Esse receptor, que vai estar aqui acoplado, certo? Esse receptor, que é o receptor GP1B, ele se liga ao fator de von Willebrand, que é considerado o primeiro fator de coagulação, que é uma proteína, que é pró-coagulativa. E o que acontece, Val? Esse fator de von Willebrand ligado ao GP1B, ele vai propiciar uma conexão entre as plaquetas. Mas para não confundir vocês, eu só quero que vocês saibam disso. Você tem esse estímulo, você tem nesse intermédio o fator de von Willebrand se ligando ao GP1B para preparar o meio. Preparar o meio para quê, Valeriano? Isso mesmo, a hemostasia primária. A hemostasia primária, ou agregação plaquetária, é justamente as plaquetas se unindo de modo legal. E elas se unem, primeiro, em uma primeira camada, que é a camada do GP1B. O fator de von Willebrand se liga ao GP1B. Mas, além disso, o próprio fator de von Willebrand ele vai estimular uma segunda camada muito mais forte, muito mais eficaz, que é uma camada colada com esse carinha aqui que vocês não podem esquecer, que é o fibrinogênio. Tranquilo? Então, bora lá entender de modo mais adequado, utilizando do mesmo receptor que eu fiz. Esse receptor, uma vez que ele se ligou ao fator de von Willebrand, o que é que ele vai fazer? Ele vai organizar essas plaquetas, pessoal. O GP1B vai estimular uma primeira camada. E vocês podem ver que é uma camada simplória ainda, é uma camada meio fina. E é por isso que existe outro receptor que eu vou colocar do outro lado, que vai se ligar a alguma coisa, que eu ainda não vou dizer o que é, certo? E esse receptor é o GP2B3A. O GP2B3A, ele vai fazer com que haja a formação, pessoal, eu vou colocar até em outra cor, vou colocar em azul, a formação de uma nova camada, uma camada mais forte, uma camada mais eficaz. E essa camada vai ter uma cola nela, uma cola que é uma cola de fibrinogênio, que vai deixar muito mais intenso, muito mais forte, muito mais apto a parar de extravasar. Beleza? Tá, Val, eu entendi que você tem todas essas sequências, você se liga primeiro ao GP1B, forma a primeira camada com o fator de von Willebrand, depois você forma uma segunda camada com o GP2B3A. Mas quem é que se liga ao GP2B3A? E isso, cara, é uma pergunta que você mostra que você está por dentro do assunto. Por quê? Porque a gente tem 3 caras que podem se ligar ao GP2B3A. Bora lá. Primeiro, é a via do ADP. Segundo, o tromboxano A2. E, em terceiro lugar, a gente vai ter o não menos importante, serotonina. Mas a serotonina já chama a atenção para vocês, por quê? A serotonina ela ainda está sendo alvo de estudos, então a gente não tem certeza como que ela funciona. Mas o ADP e o tromboxano A2 a gente já sabe, já tem ciência da influência deles e como é que funciona. Beleza? Legal. Então, desse modo, a gente acabou a agregação plaquetária, com 2 camadas, uma mais simples e outra camada, por sua vez, mais forte, à base de fibrinogênio, estimulada pelo GP2B3A. Mas, Val, me explica um pouco melhor como que se dá justamente essa ligação do tromboxano A2, do ADP, ou até mesmo da serotonina com o GP2B3A, porque eu fiquei um pouco confuso. E Felipe dá isso, tá, pessoal? Mas eu nunca vi em nenhuma questão ele cobrando. Eu só vou mostrar para vocês, em linhas gerais, como é que funcionaria. Isso aqui seria uma célula, tá? E aí eu vou pegar uma corzinha mais clarinha, como um branco, por exemplo. E aqui seria o receptor GP2B3A.
Esse receptor se ligaria, por exemplo, ao nosso queridíssimo amigo tromboxano A2. Mas antes a gente tem que entender que o ácido araquidônico, ele formou o tromboxano A2. Certo? E aí o tromboxano A2 fez essa ligação. Além disso, esse tromboxano A2 que fez essa ligação, ele fez uma ligação a um receptor, que é o GP2B3A, que é acoplado à proteína G. Então, eu não sei se vocês se lembram, mas a parte alfa da proteína G vai fazer algumas alterações. Ela vai se deslocar e ela vai produzir o que a gente chama de PIP2. Esse PIP2, vocês não precisam saber disso, tá ligado? Porque não cai. Mas, tipo, para vocês entenderem, esse PIP2 vai criar duas vias, que é a via da fosfolipase A2. Essas duas vias acabam produzindo a fosfolipase A2, que é justamente a grande produtora, vai ser o cara que vai influenciar de modo direto na agregação plaquetária à base de fibrinogênio, certo? Felipe dá isso, tá? Mas nunca cobrou, então só para deixar vocês um pouco cientes mais ou menos de como é que acontece. É a base de proteína G, formando fosfolipase A2 e etc. Agora, caso vocês queiram aprender de modo mais interessante, olhem para cá. O ácido araquidônico, ele acaba virando tromboxano A2 por via da COX. Da COX-1. Então, só queria que vocês guardassem mesmo essa informação, porque depois vai ser bem interessante. Bom, dando sequência ao processo de agregação plaquetária, o que é que a gente vai ter? A cascata de coagulação, que é um nome que já está entrando em desuso, mas ainda é muito utilizado. Nesse processo, a gente vai ter um refinamento. Eu não falei para vocês que você vai ter a produção de fibrinogênio? Olha quem você produz no final desse processo. A fibrina, que é o cimento master, é a argamassa suprema para poder fazer com que você não sangre mais. E olha só, quando você se arranha, não tem aquela casquinha, quando você tira aquela casquinha, você está tirando fibrina do seu tampão. Aquilo é a fibrina, certo? É o processo final. Tá, mas como é que a gente vai transformar fibrinogênio em fibrina? Cara, sem dúvida nenhuma, esses caras que são muito, mas muito interessantes. Os fatores de coagulação. São proteínas pró-coaguladas. E vocês precisam entender que elas existem e que elas servem justamente para transformar fibrinogênio em fibrina. Mas como monitor, eu vou contextualizar para vocês entenderem ainda mais, certo? Olha só. Dos mais importantes, tá? A gente vai ter o fator 11. O fator 11, aliás, perdão, a gente vai ter o fator 12. O fator 12, ele acaba virando o fator 12A. E A de ativado, né? Ele está na sua forma ativada. E o que acontece? O fator 12A vai fazer com que o fator 11 vire fator 11A, ou seja, na sua forma ativada. O fator 11, cara, ele é muito importante. Por quê? É justamente ele que vai incentivar a união dos fatores 9 com fatores 8. Juntamente com o cálcio, eu vou até botar aqui, cálcio e outros, para fazer o que a gente mais precisa e que a gente mais sabe que é importante. Só retomando, o fator 12 vira 12A, que transforma o 11 em 11A, que faz uma união, faz o casamento do 9 com o 8, certo? Principalmente o 9 com o 8. E aí o 9 com o 8, essa união, essa parceria, vai fazer com que o fator 10 acabe se unindo com o fator 5. E aí une com cálcio também, etc. E essa parceria desses dois é que vai ser a fundamental. Se você entendeu até aqui, tá legal. Mas o que você mais precisa saber vai estar aqui agora. O fator 10 se une ao fator 5. E esses dois juntos vão fazer o seguinte, eles vão transformar protrombina em trombina. E a trombina vai transformar, a trombina, certo?
a trombina vai transformar fibrinogênio em fibrina. Então, Val, quer dizer que, tipo, a gente tem toda uma sequência para ter uma união do 10 e do 5, para ter protrombina e viranotrombina, que transforma fibrinogênio em fibrina? Sim, em resumo, acaba sendo isso, cara. Então, se você puder decorar, decora essa fase do 10 e do 5, que é o que a gente chama de via comum. Certo? É a via comum. Essa via comum acaba sendo mais atentada ao fator 10, que é o mais importante aqui dos dois. Tranquilo? Em resumo, acaba sendo isso. E por fim, a gente vai ter o nosso processo de resolução. O processo de resolução nada mais é do que o seguinte: você vai ter aquele vaso, e aquele vaso, para ele não ter um trombo muito grande, você vai ter como se fosse os garizinhos limpando para ele ficar do tamanho adequado. Nem de menos, nem de mais. E aí, para isso, a gente vai ter a prostaciclina, novamente. Eu acho isso muito específico, mas o professor Felipe deu, então eu estou enfasando. A prostaciclina vai evitar o processo inicial, né, que é de vasoconstricção local, né, vai atenuar isso. A trombomodulina e as moléculas análogas da heparina, elas vão ter a capacidade de inibir a cascata, e a fibrinose vai justamente limpar, vai quebrar justamente esse trombo de fibrina, certo? Logo, a hemostasia é a união de vasoconstricção localizada, agregação plaquetária, hemostasia secundária, que é cascata de coagulação, e resolução, certo? E, sabendo mais ou menos como é que funciona a formação de trombos, a gente vai estudar agora a trombose, certo? Para estudar a trombose, antes eu só queria revisar um pouco mais com vocês, porque eu sinto que esse é um assunto que inevitavelmente vocês vão esquecer, então para isso eu vou criar uma nova folhazinha, certo? Então, em resumo, o que é que eu preciso saber? Que a primeira etapa, a gente vai ter a endotelina. A segunda etapa, que é a etapa da agregação plaquetária, a gente começa com o fator de von Willebrand, o fator de von Willebrand, ativando o GP1B, e a gente vai ter ADP, eu não vou nem botar serotonina, mas eu vou botar tromboxana 2, os dois se ligando a GP2B3A. Esse cara vai formar uma primeira camada, certo? E esse cara vai formar uma segunda camada mais forte, à base de quê? De fibrinogênio. Em terceiro, a gente vai ter a cascata de coagulação, em que a gente vai ter o quê? Toda aquela cascata, a gente vai ter a transformação de fibrinogênio em fibrina. E, por quarto, eu não vou falar tanto porque o processo de fibrinólise, né? Que é o de resolução, a gente não estuda tanto em farmácia, vocês não precisam tanto saber. Eu, particularmente, nunca vi uma questão sobre. Então, eu vou focar no focável. Tá, agora estudando no processo de trombose. Para se evitar uma trombose, a gente pode utilizar desses medicamentos, ou seja, a formação de um trombo. Esses medicamentos que a gente vai estudar são medicamentos que vão interferir em algumas dessas fases, principalmente a agregação plaquetária ou cascata de coagulação, que é a hemostasia secundária. Mas, para a gente entender melhor, a gente tem que estudar o que a gente chama de tríade de Wiechel. A tríade de Wiechel foi um cara que ele falou, cara, quais são as 3 coisas que mais vão influenciar na formação de trombo? Primeiro, lesão do endotélio. Então, se você fuma muito, tem muita gordura, se você tem diabetes, você vai ter mais trombo. Hipercoagulação, isso acontece em pacientes que estão tomando muito medicamento de modo indiscriminado, pacientes que têm mutações para formar trombos, né, de hipercoagulabilidade, isso acontece, certo?
e um fluxo sanguíneo anormal. Por quê? Se você passa muito tempo sentado, e isso vale para nós que estudamos, imagina que isso aqui é um vaso, certo? Imagina que isso em verde é o sangue. Vai ser. Não, eu vou fazer o vaso verde, certo? Isso aqui é o vaso. Isso aqui em vermelho é o sangue. Se você passa muito tempo sentado, por gravidade, esse sangue ele tende a ficar mais embaixo. Vocês concordam comigo? Por gravidade, isso é inevitável. E os fatores de coagulação que vão estar aqui, os fatores de coagulação, as plaquetas, o fator de von Willebrand, eles vão se comunicar com essa parte de baixo que vai estar cheia de receptores. Logo, você, mesmo sem você ter nenhuma lesão, você pode estimular por estase, ou seja, por estar muito tempo parado, você pode estimular a formação de trombo, certo? Então, fluxo sanguíneo anormal, hipercoagulação e lesão endotelial formam o trombo. E o trombo pode formar infarto agudo do miocárdio e, além disso, pode formar AVS. E várias outras coisas, como trombose venosa profunda, a gente pode ter tromboembolismo pulmonar. E antes de tudo, a gente também tem que ver, antes de ver os medicamentos, a gente tem que ver o conceito de INR. O INR nada mais é do que um parâmetro que se criou. Então, quando você vai lá e calcula o INR do paciente, o mais adequado é você estar com INR entre 2 e 4. Quando está abaixo de 2, você está com muita trombose, você está com chance de ter trombose. E quando está acima de 4, você está com chance de ter hemorragia. E isso o professor Felipe já cobrou para vocês, então é por isso que eu trouxe. Certo? Então, agora que a gente entendeu que a trombose pode ser formada a partir de distúrbios e que o Wischel criou a tríade de Wischel para entender melhor o que mais causa essa formação de trombo e que esses trombos podem, além de causar AVE e infarto, podem causar várias outras coisas e para a gente parametrar isso e ter uma noção mais ou menos de como o paciente está para evitar dele ter trombo, aí a gente vai fazer uso do INR. O INR é para acompanhar o paciente, para evitar de você dar um medicamento para ele e ele ter um trombo, certo? Então bora lá, vamos aos medicamentos. O que a gente tem que entender é que os medicamentos que a gente vai estudar são medicamentos que são anti o processo de coagulação, eles vão contra o processo de coagulação. Então, Val, tu quer me dizer que se eles são contra o processo de coagulação, inevitavelmente eles vão fazer com que você sangre mais. Isso. E por que eu faria isso? Ora, eu acabei de falar, pacientes que têm risco de ter trombose. Um paciente que tem muita lesão endotelial, um paciente que tem muita hipercoagulação, um paciente que tem muito fluxo sanguíneo anormal, uma grávida, por exemplo. E quando você vai checar o INR dele, está um INR, por exemplo, de 1,5. E aí? Poxa, esse paciente, perdão, né? Esse paciente, ele tá com muita chance de trombosar, certo? Logo, para você evitar esse processo, você precisa o quê? Você precisa de medicamentos que são anti esse processo de coagulação, independentemente da fase. Agora também você tem que prestar atenção. Se o paciente estava com 1,5 aqui, né? E você, vou usar um medicamento para ele, uma varfarina. Aí ele chega em 3. Top. Mas aí você para de olhar o INR, aí ele chega em 6. Tá perdendo sangue com força. E aí? Você também está matando o paciente. Então, a nossa intenção é evitar com esses medicamentos que o paciente tenha trombo. Tá, agora vamos aos medicamentos. Poxa, para você se diferenciar do seu amigo e saber mais que ele, você precisa entender que agregante é de agregação plaquetária. Então só vai atuar na agregação plaquetária. Anticoagulante só vai atuar onde? Na cascata de coagulação. Val, eu pensei que anticoagulante era tudo. Não, anticoagulante é só para cascata de coagulação. Fibrinolítico a gente não vai falar tanto, eu deixei um slide só para ele, mas em geral o que vocês precisam saber é que fibrinolíticos são mais usados principalmente para quando você vai estar cardio. Período que vem vocês vão saber muito sobre eles. Mas bora entender mais sobre antiagregante e anticoagulante. Primeiro a gente tem que dividir os antiagregantes. E olha só que engraçado, inibidor da COX. Existe um subgrupo dos antiagregantes que é inibidor da COX. Eu não vi COX quando tu falou de agregação plaquetária, Val. Mano, você viu. Porque a COX transforma
ácido araquidônico em tromboxano A2. E você viu que existe uma via do tromboxano A2. Então, poxa, eu estou entendendo. Inibidor do GP2B3A. O receptor lá que tu falou, Val. Isso mesmo. Inibidor da fosfodiesterase. Ah, Val, tu não falou disso. Cara, a fosfodiesterase, eu não sei se você se lembra, mas ela vai inibir, certo, a formação de AMP cíclico, que também tem uma ligação com a via do tromboxano A2. Vocês vão ver isso com o Felipe, mas não precisa saber. E a via do ADP, vocês viram comigo. Então, vocês estão entendendo que é tudo aqui no processo de agregação plaquetária? Então, bora lá. O mais conhecido, eu já tinha dado uma olhadinha aqui, é o AS. Porque ele vai inibir a COX. Uma vez que ele inibe a COX, ele inibe as duas COX. Mas a mais importante é a 1. O AS, que é o carro-chefe do grupo, a aspirina, ele vai se ligar irreversivelmente. Então, ele vai diminuir a quantidade de tromboxano A2 e uma vez que ele diminui, ele vai diminuir a coagulação. Ele tem contraindicação em asmáticos e ulcerosos. Por quê? Asmático, porque o AS vai induzir broncoespasmo. Se o asmático é um cara que tem problema justamente por isso, se você induz, você vai induzir uma crise asmática. Aí você também está de sacanagem. E os ulcerosos, paciente que tem úlcera, né? Úlcera péptica, isso é porque quando você inibe a COX, você inibe prostaglandina e diminui a mucosa gástrica. Então você basicamente vai lesionar ainda mais, vai gerar mais úlcera. Uma coisa que o Felipe fala muito, a junção de AS com varfarina é a indicação ouro, indicação número 1, para trombose venosa profunda. Certo? E vai que cai na sua prova, caiu na prova, acho que eu não sei se foi na SUBS ou foi na final, mas em alguma prova caiu no período passado, tá bom? E, a depender da dose, pode atuar ou só como anti-inflamatório ou também como anticoagulante. Tem essa dualidade. Os outros antiagregantes, vocês não precisam saber muito, certo? Até porque a gente foca mais como monitor no que é mais plausível de cair, mas saibam que, por exemplo, o inibidor do ADP, da via do ADP, né, que são bem conhecidos, clopidogrel, ticagrelor e prasugrel, eles fazem parte, né, de um processo que utiliza do CYP 450. Então você pode entender que, por exemplo, pacientes que bebem, ingerem álcool ao mesmo tempo que usam um clopidogrel, vai interferir, porque o álcool também é metabolizado pelo CYP 450, tá bom? Enfim, vocês decoram isso, aprendem, porque são pouquíssimas as possibilidades de questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no privado, inclusive. Agora, para os anticoagulantes. Os anticoagulantes, eles inibem a cascata de coagulação. Então, é isso mesmo, Val. Se você falou que inibe a cascata, vai ter alguma coisa que você falou, quando você falou de cascata, aqui, sendo inibida. E você está completamente correto, cara. Por quê? Porque o primeiro subgrupo, que é o mais famoso, é o subgrupo inibidor indireto da trombina, que vai ter como heparina e fondoparinux os mais famosos. Se inibe indiretamente a trombina, e a trombina, aquela lá que transforma fibrinogênio em fibrina, então, basicamente, você vai diminuir a quantidade de fibrina e vai diminuir a coagulação. Bora falar um pouco mais da heparina? Eu já adianto que eu errei aqui, tá? Então, prestem atenção. Na verdade, a não fracionada, ou seja, a mais densa, porque ela não foi dividida, ela precisa de monitoramento, porque ela dá mais complicação. Então, ela só é usada em hospital. Agora, a fracionada, como ela foi dividida, a farmacocinética é melhor. Então, você não precisa ficar monitorando. Você pode usar em casa, cara. E é essa a grande vantagem da fracionada. Tá bom? Tem esses dois grupos de heparina, a não fracionada e a fracionada. Não cometam esse erro, por favor. Eu vou corrigir quando enviar para vocês os slides. Certo? A principal complicação da heparina é a trombocitopenia induzida por heparina, que é aquela situação em que você tem uma queda absoluta, certo, de plaquetas. Do nada, bum, caiu 50% de plaqueta. E aí, o que é que eu faço, Val? Você para de usar a heparina e aí o que é que você vai fazer? Caso o paciente tenha problema no rim, a gente vai usar argatroban, que eu vou falar dele logo depois. E caso ele tenha problema no fígado, certo? A gente não pode usar argatroban. A gente precisa usar fondoparinux. Val, não entendi. Qual o motivo disso? Fondoparinux é um medicamento que quando você toma, ele gosta muito de ficar perpetuando no sangue. Se você tem problema no rim, como por exemplo insuficiência renal,
você não vai conseguir jogar para fora esse fondoparinux e ele vai começar a causar problema em você. E o argatroban, ele precisa de metabolização hepática. Uma vez que você é hepatopata, um cirrótico, por exemplo, não faz sentido usar o argatroban. Então, se for nefropata, você usa argatroban, se for hepatopata, fondoparinux. Ah, Val, e se for os dois? Aí a gente vai ter a bivalirudina como opção. Nunca vi Felipe cobrando isso, mas ele sempre dá. Então, bora lá. Os outros grupos de coagulantes, a gente tem os inibidores diretos da trombina, que é o eu esqueci o R aqui, é o darbigatrana e o argatroban, certo? Que eles são derivados desses dois carinhas aqui, a irudina e a bivalirudina. Em específico, a irudina. Eu não sei se vocês se lembram o que são os sanguessugas, logicamente se lembram. Mas os sanguessugas, para eles sugarem o sangue do paciente, eles têm na sua composição, na sua saliva, uma irudina. E foi daí que a gente teve a ideia de produzir a bivalirudina e o dabigatran e o argatroban, certo? Além disso, os inibidores de fator 10, que são os novos anticoagulantes, eles são bem interessantes porque você não precisaria checar o INR. Eles são tão bons que você não checa o INR. E a gente vai ter rivaroxaban, apixaban, edoxabana. E eles são metabolizados também pelo CYP450. Tá? Agora, uma coisa que você deve estar se perguntando, e por que a gente não usa tanto ele? Cara, porque é muito caro ainda, é muito, muito, muito caro. É muito interessante, mas é muito caro. Então, é uma situação, certo? Para os anticoagulantes, em final, para dar uma finalizada, a gente vai ter a varfarina, que é a mais famosa, você muito provavelmente já ouviu falar. A varfarina inibe a hipóxia-redutase da vitamina K. E o que seria a hipóxia-redutase da vitamina K? É um ciclo de oxidação dessa vitamina que ativa os fatores de coagulação. Então, se você inibe essa oxidação que ativa os fatores, inevitavelmente você vai inibir a coagulação. E a varfarina vai inibir de modo reversível, ou seja, tem como você reverter aquela situação. O problema é que a varfarina, ela passa de 5 a 6 dias a fazer efeito no seu corpo. Dá para entender? Então, inevitavelmente, quando você for fazer uma cirurgia ou algo do tipo, você precisa parar de usar essa varfarina 5 dias antes. E eu vou explicar melhor depois. Precisa muito do INR. Por quê? Porque a varfarina é um medicamento barato, é um medicamento eficaz, mas é um medicamento que é muito difícil de você manter uma regularidade, manter um padrão. E é isso que chama a atenção. Tem muito paciente que foge do INR. E aí fica com o INR muito alto, sangra muito, ou muito baixo, tem muita chance de trombosar. E aí? E aí que quero ou não, tem que ficar checando muito o INR do paciente. E outra coisa, depende de vitamina K. Depende de vitamina K, que tem como um dos alimentos que fundamentalmente mais ofertam é o brócolis. Mas antes eu quero que vocês entendam o seguinte aspecto, certo? Basicamente, a gente vai ter a vitamina K, certo? E essa vitamina K, eu vou colocar a varfarina aqui do lado dela. Certo? E as duas vão brigar pelo mesmo receptor. Certo? Elas vão se antagonizar. Então, se você tem muita vitamina K, você diminui a ação da varfarina. É algo que você também pode saber. A sua alimentação pode influenciar. Se você for o tarado do brócolis, comer 15 brócolis por dia, você vai diminuir a ação da varfarina. Então, pode ser que você não tenha um INR tão adequado. Tá bom? E é justamente por isso que a varfarina tem um INR tão problemático. Porque ela varia muito com a sua alimentação, muito com a vitamina K. E aqui é uma questão que eu estou apostando, tá bom? Que é o quê? Manejo da varfarina e antitrombóticos, né, em cirurgia. O que acontece é o seguinte, como eu falei para vocês, a varfarina demora de 5 a 6 dias para sair do corpo, para parar de fazer efeito. Então, se você for um paciente que precisa tomar varfarina, como um paciente com fibrilação atrial, no 6º dia antes, você tem que parar de usar a varfarina. 6 dias antes de quê? De uma cirurgia. Certo? Você vai fazer uma cirurgia,
tem fibrilação atrial, então 6 dias antes você para de usar a varfarina. Por quê? Porque até o dia da cirurgia, a varfarina vai ter parado de fazer efeito. E como é que você sabe disso? Um dia antes, fazendo o INR. Você dosa o INR, justamente para não ter nenhum problema. Ah, Val, e por que eu preciso saber disso para uma cirurgia? Porque é lógico, se você tem uma varfarina ainda muito atuante, você tem muito mais chance de sangrar numa cirurgia. E a cirurgia você tem que fazer o cara sangrar. Você faz cortes, você faz incisões. Então, como o cara já vai sangrar, se ele tiver mais chance de sangrar, a chance dele ter uma perda de sangue muito maior, é gigante. Então é por isso que você para de usar a varfarina 6 dias antes e já dosa o INR um dia antes, certo? Ah, Val, e se o INR estiver ruim assim para fazer a cirurgia? Se o INR, por exemplo, ele estiver muito alto ainda, significa que a varfarina está muito atuante. Aí você pode usar alguma coisa que diminui a ação da varfarina. Como o quê? O que eu acabei de falar para vocês? Brócolis. Não o brócolis propriamente dito, mas se eu ofertar a vitamina K para o paciente, vai diminuir a atuação da varfarina e aí o cara não vai ter tanta chance de sangrar, tá bom? Então tem xaropes à base de vitamina K, né? Que você pode dar um dia antes para o paciente, caso o INR esteja muito alto, para justamente ele não ter risco de sangrar. Ah, Val, e depois da cirurgia? Aí você vai ter que reavaliar a reintrodução da anticoagulação. E a depender do anticoagulante, ou do antitrombótico, na verdade, aí você decide, tá bom? Mas o importante é você saber que quando você for fazer uma cirurgia e você usar a varfarina, 6 dias antes você pare, certo? E um dia antes você dose o INR, tá bom? Caso o INR esteja muito alto, aí você toma um xarope de vitamina K, certo? E por fim, os fibrinolíticos, certo? Que é quebrar um trombo já feito. Então, tipo, ah, Val, eu quero prevenir de ter um trombo com fibrinolítico. Você não vai conseguir, certo? Desista. Porque o fibrinolítico é quando, tipo, você já tem um vaso aqui e aí tem um trombo enorme tapando ele, tá bom? E isso a gente pode fazer, por exemplo, em situações de infarto, certo? E aí eu coloquei infarto com supra, não precisa entender esse supra. Mas em situação de infarto, poxa, tem alguma coisa obstruindo ali a coronária, o coração está morrendo, certo? Está infartando. E aí você pode quebrar justamente esse trombo. Aí a gente tem 3 caras, né? Que é a streptocinase, a alteplase e a tenecteplase, que é o que tem maiores resultados. E o que é que eles iriam fazer? Poxa, eles iriam estimular a degradação desse cara. E aí você conseguiria evitar o infarto do paciente, tá bom? Portanto, muito obrigado, perdão a demora e perdão a confusão. Eu sei que é um tanto quanto complicado entender tudo isso, mas eu espero ter sido sucedido no processo de ensino, tá bom? Quaisquer dúvida pode me chamar e abraços. Fiquem bem.